Muito boa tarde, Nova Prata e região. A partir de agora você passa a acompanhar o Expresso Meio-Dia. Informação, notícia e muita credibilidade naquilo que nós fazemos de melhor aqui na Conecta Mais, levar conteúdo próprio até a nossa comunidade. Através do canal 8 da Dilnet TV, do Facebook, do YouTube e da nossa homepage. Todo meio-dia até a 1h da tarde, eu, Thiago Zilli, trago as principais atualizações para você. Nesse momento, a temperatura em Nova Prata é de 25 graus, o céu está encoberto e as mínimas podem atingir 14 graus. A previsão é de chuva e instabilidade na parte da tarde, conforme você pode ver a Avenida Placidina de Araújo, onde estão localizados os nossos estúdios. E iniciamos a nossa transmissão levando as notícias da região para você, as principais atualizações. E começamos pela página policial com o trabalho da Polícia Civil e da Brigada Militar, que na última sexta-feira, a partir de mandado de busca e apreensão, desarticularam um ponto de venda de drogas no bairro São Cristóvão. A operação foi desenvolvida em conjunto entre as duas entidades e realizou a apreensão de 1,6 kg de entorpecente e foi coordenada pela delegada Liliane Patesmark Cran, cumprindo aí mandado com busca e apreensão. Seguindo com as nossas principais notícias, também no último final de semana, nós tivemos um acidente de trabalho relatado pelo portal Estafeta. Enquanto fazia a substituição de um poste em Nova Prata, o operador do sistema acabou caindo e isso ocasionou esse fato no trevo norte do município no último dia 2, conforme retrata o portal. Avançando com as nossas notícias e informações da região, também falando de economia e das empresas que atuam fortemente no segmento de biodiesel. Isso porque a Oleoplan, companhia instalada em Veranópolis, anunciou que pretende instalar uma usina de biodiesel em Rondônia. E segundo as informações reproduzidas pelo portal Estúdio FM, a empresa que está há muito tempo sediada em Veranópolis planeja abrir a sua terceira usina de biodiesel. O grupo empresarial gaúcho tem mantido conversas com autoridades do governo de Rondônia, tendo em vista a instalação de sua unidade industrial no município de Cocal, que fica a cerca de 480 quilômetros de Porto Velho. Segundo a imprensa local, o projeto receberá um investimento na casa de 80 milhões de reais. A empresa já teria adquirido uma área de 20 hectares no município e iniciado o trabalho de terraplenagem para a instalação do novo empreendimento. De acordo com o documento, que foram publicados no final do ano passado, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a nova usina terá capacidade para fabricar cerca de 190 mil toneladas de biodiesel por ano, aproximadamente 210 milhões de litros. No ano passado, a Oleoplan foi a segunda maior fabricante de biodiesel do país, com um total superior a 590 milhões de litros fabricados. Ela fica apenas atrás da BS Bios, sediada aqui próximo também em Passo Fundo. E em Veranópolis, a Oleoplan é uma das maiores empresas da cidade e também uma das maiores da nossa região. Tudo que é destaque e notícia e informação econômica, a gente também traz para você. Seguindo com as informações das nossas cidades próximas, também pelo portal Estúdio FM, a cidade de Veranópolis divulga que não irá mais abrir os boletins epidemiológicos aos finais de semana. A prefeitura comunica que não serão emitidos os boletins com os dados do Covid no município devido à não realização de testes tanto no sábado quanto no domingo. Os boletins de segunda-feira contemplarão os casos que possivelmente serão diagnosticados no final de semana. A decisão da Secretaria de Saúde de Veranópolis foi informada no último sábado, dia 3. Seguindo com informações também que vem do portal Estafeta e falando da previsão do tempo para as próximas horas, a Serra terá o céu encoberto e pancadas de chuva nesta segunda-feira.
Amanhã começa com tempo estável sobre o estado do Rio Grande do Sul e, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, foram registrados chuvas fracas na madrugada sobre boa parte do Rio Grande do Sul, mas em grandes períodos acumulados. Já a SOMAR Meteorologia aponta nuvens carregadas sobre a região nordeste do território gaúcho neste momento. E de acordo com a SOMAR, um ciclone extratropical na costa do estado promete um temporal ao longo desta segunda-feira. O fenômeno é uma área de baixa pressão atmosférica e gira no sentido horário. Deve ocorrer no centro-leste do território gaúcho. Há riscos de rajada de vento com mais de 75 km por hora, além da chance de queda de granizo. A chuva deve ser grande e volumosa da região sul até o litoral norte, passando pela região metropolitana e acondicionando também aqui na região da Serra Gaúcha. Outra informação que nos chega, dessa vez, é da região das Hortênsias, porque os bombeiros de Gramado registraram ocorrências devido aos fortes temporais do último final de semana. O comunicado parte do Corpo de Bombeiros Militar, com sede do quartel na cidade de Gramado, que atendeu 7 ocorrências devido às fortes chuvas no último sábado. Foram realizados cortes de árvores em vias públicas e também em residências, além de atendimento em áreas de deslizamento nas margens da BR da RS 285. Outra informação que nos é repassada e dando início aí aos períodos de apuração sobre maus tratos de animais, já que agora existe uma lei federal que pune severamente quem maltratar cães e gatos. Uma das primeiras ocorrências registradas no estado está localizada em Vacaria. A informação é do portal Estúdio FM. Na tarde da última sexta, a Brigada Militar e a ONG Amigo do Bicho flagraram em uma residência do bairro Municipal em Vacaria 3 cães em situação de maus tratos. Os animais estavam em um terreno acorrentados famintos em um local insalubre sem acesso a água ou alimento. 2 dos cães estavam em estado de desidratação e com parasitas. De posse dessas informações, a ONG e a Brigada Militar realizaram a lavratura de auto de infração e também as demais penalidades que são acondicionadas a esse tipo de caso. Em Bento Gonçalves, o destaque pelo portal Leouve traz aí uma situação inusitada que acometeu um monumento histórico da cidade. Durante a troca de local, um dos principais pontos aí de Bento Gonçalves, um monumento que seria recolocado ao lado da igreja Santo Antônio, acabou partindo-se, é chamada Cruzinha, um monumento que fica aí na primeira denominação da cidade e foi removido do ponto atual em um canteiro na rua Marechal Deodoro para ser recolocado no seu local de origem, ainda entre a Marechal Deodoro e a Assis Brasil, ao lado da igreja de Santo Antônio. Fato é que durante a remoção, o monumento acabou partindo-se, causando aí a sua avaria. Outra informação que vem de Bento Gonçalves é que a ponte sobre o arroio Burate, que está localizada no interior da cidade, corre o risco de cair. A informação também é do portal Estúdio FM. Os moradores da linha Burate se mostram preocupados com a situação de uma das pontes da localidade que corre o risco de erosão. A população há anos pede uma reforma da velha ponte. Depois das chuvas do último sábado, os problemas na estrutura acabaram aumentando. Além disso, reclamações apontam um descaso com a comunidade. A chuva acabou expondo ainda mais esses problemas e entre as famílias Tonelo e Belé, a reclamação é que há cerca de 2 anos foi prometida a colocação de concreto junto à ponte, fato que não ocorreu e nesse momento ela encontra-se em sério estado de avaria. Outras informações que a gente traz e notícias pelo giro da nossa região, a Polícia Civil prende em flagrante indivíduos que traziam do estado de Santa Catarina luvas cirúrgicas que eram furtadas na Secretaria de Saúde do estado catarinense. O caso chamou a atenção no último sábado, quando a Delegacia de Repreensão a Ações Criminosas da Draco
prendeu em flagrante 2 indivíduos, um de 39 e outro de 34 anos, pelo crime de peculato. O veículo que estava o indivíduo de 39 anos estava sendo monitorado por agentes da Draco após denúncias de que estaria transportando drogas. Contudo, ao ser abordado na altura do Arco Verde, em Santa Maria, os agentes constataram que ele estava carregando luvas cirúrgicas e as investigações demonstraram que elas haviam sido furtadas em Santa Catarina e seriam revendidas aqui no nosso estado. Seguindo com informações sobre grandes apreensões realizadas, dessa vez quem fez foi a Polícia Rodoviária Federal. E a informação vem do portal O Repórter, porque um traficante foi preso aí com 3 toneladas de entorpecente, no caso maconha, escondida em uma carga de milho. A apreensão representa um prejuízo superior a 3 milhões de reais para os criminosos. E essa abordagem ocorreu na BR 386, no município de Lajeado. Um traficante foi preso. Durante a ação de enfrentamento à criminalidade, após receberem informações do Serviço de Inteligência, os agentes federais abordaram uma carreta com placas do Paraná, que aparentemente estava carregada com milho. Ao ser questionado sobre a carga do veículo, o motorista respondeu que estava apenas com o cereal. Os policiais realizaram uma busca e encontraram no fundo da carga de milho o entorpecente escondido. Isso se soma às diversas apreensões realizadas pelas diferentes polícias de estado que têm feito um combate efetivo ao tráfico de drogas nas rodovias gaúchas. Informação também que vem do Correio do Povo e de comunicação e intercomunicação entre as forças policiais dão contas que um foragido da Justiça Gaúcha acabou sendo detido no Uruguai. A caçada durou cerca de 11 anos e contou com o trabalho de policiais civis e das autoridades uruguaias. E ele foi preso, o sujeito de 47 anos, que há 11 figurava na lista dos mais procurados do Rio Grande do Sul e acabou sendo capturado nesse último final de semana através de esforço conjunto não só da polícia brasileira, mas também da polícia uruguaia e paraguaia. Ele é acusado, entre outros crimes, da prática de tráfico de drogas. Seguindo com as informações, prezado telespectador que nesse momento está almoçando, nós de maneira expressa iniciamos no dia de hoje o Expresso Meio-Dia e você vai acompanhando e tomando pé de todas essas circunstâncias que envolvem nesse primeiro bloco a nossa região e o nosso estado. Visitas aos presídios gaúchos, então informação a toda a comunidade carcerária que estão liberadas a partir do próximo dia 16 de outubro. De acordo com o portal Estafeta, as visitas aos presídios estão liberadas a partir do próximo 16. A prorrogação da suspensão que proibia o retorno das famílias às casas prisionais encerra-se em 15 de outubro. A informação foi divulgada pela SUSEP. O retorno das visitas, no entanto, deverá seguir um cronograma que será detalhado de acordo com a necessidade de cada unidade. Conforme os órgãos, a decisão de retomar as visitas ocorre após a construção de um plano de retomada gradual para evitar a disseminação do Covid na comunidade carcerária. Outra informação que também chega pelo portal Estúdio dá conta de que, agora falando de economia, o mercado financeiro apontará a um aumento da margem de inflação na casa de 2,12%. Essa foi a previsão a partir da divulgação dos dados do IPCA, a inflação oficial do país, que neste ano subiu de 2,5% para 2,12%. A estimativa está no boletim Focus, emitido nesta manhã e publicada e divulgada todas as semanas. Para 2021, a estimativa é que a inflação chegue na casa dos 3%. E para os anos de 2022 e 2023, entre 3,5% e 3,25%, de acordo com o novo cenário que toda a economia está inserida. Seguindo pelas informações, agora dando um salto e trazendo as principais atualizações do Brasil, para você ficar por dentro no seu almoço, a Polícia Militar de Rondônia resgata policiais que foram presos e caíram em uma emboscada.
O fato aconteceu no dia de ontem e uma operação foi desenvolvida para resgatar os policiais que foram presos na fazenda de Mutum, Paraná, zona rural de Porto Velho. Isso ocorreu na noite de sábado, quando 3 equipes da Polícia Militar foram até o local na tentativa de resgatar o corpo do tenente Figueiredo Sobrinho, assassinado na região. Segundo o boletim de ocorrência, ao chegaram, os policiais foram surpreendidos por homens armados. Houve troca de tiros e 4 PMs foram atingidos, um deles vindo a óbito. A equipe policial recuou e se abrigou no matagal. Na manhã desse domingo foi enviada uma tropa especializada com um efetivo superior a 60 policiais de diversos batalhões, incluindo o núcleo aéreo de operações, para fazer o resgate. O militar identificado foi o tenente Figueiredo Sobrinho, que foi morto durante um passeio com os familiares nessa localidade. Seguindo com atualizações que a gente traz do Brasil, a partir de uma reportagem do Fantástico exibida na noite de ontem, é liberado pelo site da Globo a lavanderia do crime. A Polícia Federal prende empresário envolvido em lavagem de dinheiro vinculado à facção criminosa. O esquema da maior facção criminosa do país contava com um exército de empresários que atuavam como testas de ferro e envolvia mais de 78 empresas. Segundo a Polícia Federal, chegou a movimentar 32 bilhões de reais em 4 anos. A maior facção do país contaria então com esta estimativa de faturamento a partir de um grupo econômico formado por 80 empresas, na sua maioria laranjas ou testas de ferro. Os empresários envolvidos no esquema foram presos e de apelido vulgo alemão, apontado como chefe do grupo que financiava essas ações do grupo criminoso no Brasil. Isso é apenas a ponta da notícia, mais situações devem ser trazidas à baila, uma vez que a Polícia Federal está em diversas operações contra o PCC e seus braços financeiros. Seguindo com informações do país e falando agora da Polícia Rodoviária Federal, que neste último final de semana exibiu a nova pintura dos seus helicópteros e de suas viaturas. A informação é de que ela trocou de cor e agora serão chamados aí os helicópteros chamados de Polaris, por assim dizer, uma pintura mais discreta, voltada para incursões e operações, conforme nosso técnico Douglas reproduz no vídeo. E mais informações que a gente traz desta manhã: o governo federal autorizou o envio da Força Nacional para o estado do Mato Grosso do Sul, visando auxiliar o combate aos incêndios que já atingem o Pantanal. O Diário Oficial da União, publicado nesta manhã, autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança nas ações de combate aos incêndios florestais e às queimadas do Pantanal. Isso no Mato Grosso. A medida valerá por 30 dias e de 4 de outubro a 2 de novembro poderá ser prorrogada caso haja entendimento. Na opinião de muitos especialistas, a medida foi tomada de forma tardia, mas o fato é que a Força Nacional passará a integrar as forças militares que já atuam no combate. No último final de semana, devido a movimentos atmosféricos, a região sul do país também foi encoberta pela fumaça advinda das queimadas realizadas principalmente na região do Pantanal, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Uma informação que também vem hoje pela manhã e dá campo da situação da educação no Brasil, aponta que aproximadamente 1.000 cidades brasileiras acabaram, abre aspas, repetindo de ano na avaliação da educação, aponta o relatório. A urgência de elaboração nos planos e currículos para a reabertura das escolas acabou aí convocando candidatos a prefeitos a pensarem em estratégias concretas, sem o período de adaptação de todos pela educação. Repensar as estratégias é necessário na medida em que a situação de diversas localidades do Brasil, se temos pouco mais de 5.000 municípios em todo o nosso país, 1/5 deles está abaixo das margens mínimas exigidas aí pelas métricas de medição
do IDEB para o ano de 2019, que foi liberado há pouco tempo. Avançando nas nossas notícias, indo para o encerramento desse bloco em que falamos de Brasil, região do nosso estado também, a campanha de vacinação contra a poliomielite inicia nesta segunda-feira. A informação é do portal O Repórter e os órgãos de saúde alertam que a população deve procurar o serviço mesmo com a pandemia, pois a vacina é de extrema importância para manter as crianças imunes à poliomielite. Iniciou no dia de hoje essa campanha nacional e a poliomielite busca vacinar aí as crianças que têm até 5 anos de idade. A mobilização ocorre até 30 de outubro e o serviço pode ser buscado nos principais postos de saúde da sua cidade. E uma última atualização que também recebemos nesta manhã: o governo federal irá retirar a exigência de seguro para que estrangeiros ingressem no país através de aeroportos. Isso foi uma portaria editada aí que a partir do dia 25 de setembro, a entrada de estrangeiros, além de estar liberada, também isenta esses indivíduos que ingressarem através de aeroportos de pagarem uma espécie de seguro que antes era cobrada. Com relação ao ingresso por rodovia ou meios terrestres ou aquaviários, as restrições não se aplicam a brasileiros nem imigrantes por tempo indeterminado. Essas foram as principais notícias dessa primeira rodada do Expresso Meio-Dia. Nós vamos desenvolvendo o nosso jornal na medida que você vai acompanhando através das nossas mídias sociais no Facebook, também no YouTube e na homepage da Conecta Mais e no canal 8 da Dionet TV, para quem nos acompanha agora na hora do almoço. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, nós retornamos com as informações da atualidade e também as situações das notícias internacionais. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e sua família para assistir
também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Então, retornamos ao vivo com todos os problemas solucionados. Trabalhamos ao vivo em transmissão em tempo real, então questões técnicas podem interferir na nossa transmissão. Você acompanhou uma das reportagens especiais sobre o Outubro Rosa, que também foi ao ar pouco antes no Conecta News. E esse trabalho de conscientização é missão institucional do nosso canal. E nós damos seguimento agora, abrindo um espaço para saudar quem nos acompanha nesse momento. Carmen Corso, João Luiz da Costa, Giovana Secanho e Salete Toscan. Um abraço a todos vocês que ao meio-dia mantêm-se bem informados. E damos prosseguimento com as principais notícias de interesse e as atualidades. Começando porque hoje pela manhã o Ministério da Justiça notificou as companhias aéreas por causa do crescente aumento de reclamações. A Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, notificou 4 companhias aéreas brasileiras, a Gol, a Latam, a Azul e a Passaredo, para que expliquem o aumento no número de reclamações dos consumidores. As empresas têm até 10 dias para responder. De acordo com o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, houve um aumento de 55% nas reclamações contra as companhias aéreas em relação ao mesmo período do ano passado. E outra informação que a gente traz agora pela economia, passando aí aos traders e aqueles que trabalham no mercado financeiro, as projeções que se encerraram na última semana. De acordo com o portal Infomoney, na sexta-feira, a Ibovespa caiu pela 5ª sessão seguida e pela 5ª semana também seguida, em meio ao temor fiscal e das eleições nos Estados Unidos. O dólar chegou a bater na casa dos 5,66 e o mercado encerrou em um tom bastante negativo, somando fatores internos e também de política internacional. O próximo destaque que a gente traz é editado hoje pela manhã pelo portal CNN e reitera que o relator da Renda Cidadã, o novo projeto social que está em fase de desenvolvimento, terá como fonte financiadora e vai apresentá-la até quarta-feira. O relator Márcio Bittar, senador que é quem está escrevendo a nova legislação para a renda cidadã, já aponta que tem opções para retirar recursos para pagar o benefício no ano de 2021. Entre elas, a taxação de lucros e dividendos. A decisão será anunciada entre hoje e a próxima quarta-feira. No café da manhã dessa segunda-feira, em companhia de Rodrigo Maia, o ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho e do presidente Jair Bolsonaro, as opções foram apresentadas. O que isso quer dizer? Taxar lucros e dividendos quer dizer que aquela margem de lucro operacional que geralmente grandes companhias auferem nas suas operações passaria a receber uma taxação tributária para financiar o Renda Cidadã. Isso ainda deve repercutir e ser discutido de forma bastante ampla. Na semana passada, quando o programa foi divulgado, o mercado financeiro reagiu negativamente e o comportamento dos papéis brasileiros tiveram uma ligeira queda na semana passada. E as informações também que a gente traz do canal Rural é que o Brasil já vendeu mais de 79 milhões de toneladas de soja no ano de 2020. Os números atuais demonstram que em 2020 o Brasil segue colocando 2019 e 2018 no bolso, de acordo com o tamanho das diferenças de vendas. Isso porque o pontual mercado brasileiro subiu de maneira exponencial, acima das 79 milhões de toneladas, 15% a mais que em 2018 e 31% a mais do que foi vendido em 2019, demonstrando uma grande subida do mercado da soja, puxada principalmente pela desvalorização da moeda brasileira e a oferta do produto através das lavouras nacionais. E o Correio do Povo também traz uma informação acerca do processo eleitoral
de fundamental importância para quem não reside aí no seu domicílio eleitoral. A justificativa de ausência nas eleições de 2020 poderá ser feita até mesmo por aplicativo no celular. O serviço será disponibilizado pelo aplicativo e-Título do Tribunal Superior Eleitoral. E essa tecnologia estará presente nas eleições municipais e também para quem precisar justificar a sua ausência no pleito. O e-Título é um aplicativo que vem disponível para iPhones e também para smartphones da Samsung, através das respectivas lojas. Recomendado para todos os eleitores que precisam justificar o seu voto. E outra informação que a gente traz sobre a Associação dos Magistrados Brasileiros diz que, em nota, confia na independência do novo indicado ao cargo no Supremo Tribunal Federal. O desembargador Cássio Marques foi confirmado pelo presidente Jair Bolsonaro durante uma transmissão ao vivo e teve seu nome publicado no Diário Oficial da União. E a Associação dos Magistrados Brasileiros, que é a maior entidade de juízes do país, reunindo mais de 14 mil associados, divulgou uma nota pública na manhã da última sexta, manifestando apoio à indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para a vaga do STF, que será deixada por Celso de Mello. A entidade diz ainda confiar na independência e na capacidade técnica do magistrado e que ocupará a cadeira a partir do próximo dia 13, assim que for deixada por Celso de Mello e ele seja aprovado na sabatina pública realizada no Senado Federal. Seguindo com informações do portal Estúdio FM, um fato que ocorreu no Maranhão, mas que despertou aí bastante repercussão, está vinculada ao desabamento de uma prateleira com produtos de supermercado que acabou deixando uma pessoa, veio a óbito e acabou deixando feridos. Isso ocorreu aí no estado do Maranhão e até o próprio governador se sensibilizou com a situação. Foi no bairro de Vinhais, da capital São Luís. O nome das vítimas não foi divulgado e o governador afirmou que o trabalho de buscas continua. Vídeos circulam na internet mostrando o exato momento do acidente e como isso se procedeu no último final de semana. Outra informação que também chega pelos portais e chama a atenção pelo fato inusitado é que um homem, enquanto praticava corrida na beira-mar em Praia Catarinense, acabou sendo atingido por um raio. Isso ocorreu em Itapema, litoral norte do estado, na última sexta-feira. Ele fazia seu exercício matinal, ele que tinha 47 anos e acabou sendo atingido em cheio por uma descarga elétrica, vindo a óbito no local. E uma informação agora do campo da educação, porque as maiores universidades federais do Brasil vão retomar as suas atividades presenciais de forma gradual a partir do dia de hoje. A informação é repassada que após um grande período com a maior parte das suas aulas suspensas por conta da pandemia, a maioria das universidades federais estará retomando. 66 a 69 federais brasileiras vão oferecer aulas à distância. As outras já funcionam de modalidade parcial. As universidades federais vinculadas ao MEC não têm autonomia para avaliar as suas questões e difundir aí qual será a retomada exata para suas atividades. Outra informação que nós repassamos para você acerca dos fenômenos inusitados, por que não dizer, que ocorrem no céu nesse ano de 2020. O outubro terá 2 luas cheias, sendo que uma delas será uma lua azul em pleno Dia das Bruxas, 31 de outubro deste ano. Outros fatos inusitados que ocorrem no último final de semana, a lua estava vermelha para quem pôde presenciar. A queda de meteoros também chama atenção na última semana e a gente vai repassando esses fatos para você. Quem deseja fazer uma simpatia na lua azul, consulte o seu astrólogo antes disso. E informação que vem diretamente do Vaticano, uma notícia que ele, nos seus discursos dominicais, afirma, pelo portal CNN, o Papa Francisco, com todas as letras, afirma que o capitalismo falhou durante o período da pandemia.
o Papa avisou, né, que, abre aspas, o mercado por si só não pode resolver todos os problemas, por mais que façam a gente acreditar neste dogma da fé neoliberal. O Papa Francisco desferiu duras críticas ao mercado financeiro nessa sua fala, de acordo com a situação que a gente encontra nesse ano de 2020. E informação que atualizamos para você sobre o estado de saúde do presidente norte-americano Donald Trump. Muito foi noticiado na última semana a internação tanto dele quanto da esposa para tratarem o Covid-19 após receberem o diagnóstico de positivo para o teste. E o presidente dos Estados Unidos voltou para o hospital que está internado e cumprimentou à distância alguns apoiadores do lado de fora. Isso foi um passeio na tarde de ontem. Ele assinou de dentro dos carros do serviço secreto e passou aí mensagens aos patriotas nas suas redes sociais, ele que segue em tratamento. O comportamento das pesquisas após o resultado do exame de Donald Trump apontam vantagem de Joe Biden. Contudo, os otimistas que não se sintam muito alegres na última eleição, Trump também estava atrás e após foi confirmado como presidente. Outra situação vinculada ao atual estado de Donald Trump foi um recado de um não tão amigo dele, por assim dizer, mas presidente também, o líder venezuelano Nicolás Maduro. De acordo com o portal CNN, Maduro diz esperar que a Covid-19 torne Trump um homem mais humano, desejando rápida recuperação. Ele fez isso durante um discurso que foi televisionado na TV estatal da Venezuela, desejando que o presidente tenha uma recuperação mais rápida. Enfim, não desejou o mal, já é uma grande coisa. Uma situação que a gente traz também divulgada hoje pela manhã e que chega pelo portal G1. O Nobel de Medicina do ano de 2020 foi divulgado nesta última madrugada e vai para Harvey Alter, Michael Hudson e Charles Rice pela descoberta do vírus da hepatite C. A doença para a qual não existe vacina é uma inflamação do fígado, que pode se tornar crônica e causar câncer, levando a óbito. Cientistas vencedores são dos Estados Unidos e do Reino Unido. Os prêmios em Física, Química, Literatura e o Nobel da Paz serão anunciados ao longo dessa semana. Já a Laura de Economia será divulgada na próxima segunda. Então as informações nós vamos trazendo para você. O Prêmio Nobel de 2020, por hora, o de Medicina, vai para o conjunto de médicos ingleses e americanos que descobriram o vírus da hepatite C. Outra informação que trazemos para você, e essa também é um fato curioso que se soma à lista de notícias curiosas que o ano de 2020. Uma descoberta histórica no Egito relata que sarcófagos enterrados e em estado intacto foram localizados. 59 caixões de madeira estavam bem preservados e selados, e a idade aponta que eles têm mais de 2.500 anos. Os arqueólogos anunciaram isso no último sábado, quando localizaram aproximadamente 59 sarcófagos. E ao abrir um dos sarcófagos, ricamente decorado, a equipe revelou restos mumificados envolto em tecidos fúnebres, contendo inscrições em hierógrafos brilhantes. A descoberta ocorreu em Saqqara, a necrópole da antiga capital de Mênfis, situada no patrimônio histórico da Unesco, ao sul da cidade do Cairo. Fato inédito, todo mundo sempre recorda que as pirâmides egípcias e todos os tesouros, em grande parte, foram saqueados durante o século XVIII, XIX e também o século XX. Localizar mais de 60 arcas completamente preservadas se adensa como uma situação bastante nova. E também é notícia aí nos demais portais. Seguindo com as informações, a população de Madrid, agora falando sobre a propagação da segunda onda europeia da Covid-19, enfrenta novas modalidades de restrições. O confinamento na capital afeta os espanhóis em 9 localidades vizinhas e teve início às 22 horas. Então, de agora por diante, os deslocamentos na capital espanhola estão restritos a funcionamento de horário. Isso tudo para tentar conter o avanço da nova onda do coronavírus no continente europeu.
E também outra situação que acontece na Europa foi a passagem do furacão Alex. A tempestade acabou deixando diversos desabrigados na França e na Itália. E as autoridades temem um balanço de vítimas que aumente até o final desta semana. As regiões registraram o equivalente a 3 meses de chuva em apenas 10 horas. E os desaparecidos ainda estão sendo procurados pelas autoridades. Casas inteiras foram arrastadas pela onda de lama que varreu diversos municípios e cidades isoladas, tanto na orla francesa quanto italiana. Outra situação é que a Interpol está fazendo uma busca bastante efetiva por um herdeiro da fortuna da Red Bull, que é acusado de ter assassinado um policial. Em 2008, Voriat Boss Yovondiha, que é um dos herdeiros aí da rede Red Bull, provocou a morte de um policial em Bangkok e depois fugiu do local com sua Ferrari. O caso virou um símbolo dos privilégios das elites no país. Contudo, após o julgamento e a formalização, ele foi acusado de homicídio e agora o seu nome está vinculado na lista dos procurados pela Polícia Internacional. Outra situação que nós trazemos e mais uma notícia para você pelo portal Isto É Negócios Época Negócios, como o exército chinês acabou se infiltrando na Apple e em outras companhias americanas. A operação, considerada milagrosa por especialistas em segurança, foi descoberta ao acaso por funcionários da Amazon. Um chip menor que um grão de arroz, que é fabricado a princípio por especialistas, né, dos Estados Unidos, desencadeou aí uma cadeia de eventos que localizaram nos demais componentes de vários componentes eletrônicos indícios de que o exército chinês poderia entrar nesse tipo de equipamento e rastrear a sua situação. O caso lança mais uma polêmica sobre a situação da segurança de dados e a interferência de grandes governos, como é desde o começo do ano debatido no caso da Huawei. E agora uma informação do site Rolling Stone. O líder do Kiss, o linguarudo Gene Simmons, diz que pede para que as pessoas parem de reclamar da quarentena. E ele diz: não é sobre você, é sobre o resto de todos nós. O astro do rock acredita que não é tão difícil seguir as recomendações de segurança e retomar as atividades normais e pedem que todo mundo se adeque a essas novas situações. Agora, indo para a reta final do nosso programa, nós trazemos as principais atualizações das páginas esportivas para que você fique a par da tarde que já vai começando, já são um pouco mais de 10 para 1 da tarde, e as informações que começam pelo lado tricolor do estado do Rio Grande do Sul. O que o Grêmio precisa fazer para cumprir a meta de Renato Portaluppi até o fim do primeiro turno do Brasileirão. O tricolor precisa somar mais de 90% dos pontos para chegar próximo ao G4, caso o atual aproveitamento do quarto colocado se mantenha até a 19ª rodada. O técnico Renato Portaluppi repetiu uma frase bastante usada por ele nesses 4 anos, que o Grêmio, após o empate com o Colorado, ele declarou que o time vai decolar no Brasileirão. Contudo, as perspectivas matemáticas para essa decolagem passam por uma melhora bastante exponencial no desempenho do time de Porto Alegre. Outra informação: o Grêmio também está perseguindo uma sequência de vitórias após 55 dias para tirar o seu papel de reação. O Grenal do sábado era a chance do time trazer um bom resultado. O empate não foi tido como um mau número, contudo o Grêmio esperava continuar a sua série de bons resultados. E quem vai muito bem no Campeonato Brasileiro é um time de Minas Gerais, o Atlético Mineiro, liderado por Sampaoli, técnico reconhecidamente internacionalmente conhecido, expressa aí o idioma e a linguagem do novo mandatário e alarga-se na liderança isolada do Brasileirão.
o time vira mais uma partida e promete ser ofensivo. Na apresentação, vai sendo colocada em prática as rodadas das competições na qual ele tem regularidade premiada. Então, o Atlético Mineiro segue na liderança do Brasileiro com bons números à frente. Agora, trazendo informações do Colorado, o time do Internacional sofreu aí uma melhora a partir do ingresso de D'Alessandro no último Grenal. E Kudê estuda como inserir o atleta e ter uma melhor versão do seu camisa 10. Aos 39 anos, o veterano argentino naturalizado brasileiro entra bem no clássico, ajuda a buscar o empate e tende uma melhora no seu aproveitamento. E o Grenal estabeleceu aí o posto de D'Alessandro como um dos principais atletas do clube colorado. Outra situação do Inter, mas dessa vez extracampo, é que o Conselho Deliberativo do clube aprovou um orçamento com acréscimo de 50 milhões de reais em forma de déficit. A diretoria refez os cálculos para a temporada sobre efeito das paralisações do futebol e devido à pandemia, e o déficit colorado pode ser ampliado em até 50 milhões de reais. A votação foi realizada em sessão de videoconferência e 248 conselheiros participaram, com 100 votos a favor e 71 contrários. Outra informação que nós trazemos para você que já encerrou o seu almoço, mas segue nos acompanhando, é que de Taça das Favelas para o Mundo, o portal Sport Bus estipula que o Palmeiras colocou uma multa rescisória de 530 milhões por um jovem de 17 anos que atua nas suas categorias de base. Essa informação dão contas aí desde que a última leva de jovens talentos palmeirenses partiram, né? Este jovem de 17 anos que nasceu em Belém do Pará e veio para São Paulo está protegido aí por cláusulas contratuais, né? É o Lucas Esteves. E outra informação e notícia que a gente traz para você, dessa vez pelo portal também do G1, é que o time do Liverpool, tradicional time inglês, acabou tomando uma goleada no campeonato inglês, isso mesmo, e foi aí muito vaiado pela torcida que nem presente estava, mas o fato é que ele perdeu do Aston Villa por 7-2, e segundo as informações do técnico alemão que treina o time, ele disse que o time fez tudo o que não deveria ter feito e isentou o goleiro brasileiro Alisson, daí dessa goleada pelo mínimo vergonhosa. E por hora essas são as principais notícias e atualização que o Expresso do Meio-Dia traz para você. Hoje a nossa primeira edição, estamos nos adequando com essa nova forma de trazer informação e notícia. Aceitamos as suas sugestões, aceitamos o seu caloroso abraço e nos despedimos. Retornamos amanhã, meio-dia em ponto. O Expresso Meio-Dia traz notícia e informação para o seu almoço.